Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: a nova roupa. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico, ou seja, o que éramos antes, a vida pagã, a vida no pecado. Efésios capítulo 4, verso 17 e verso 19. A vida pagã significa que não crê em nada, não tem um Senhor, não tem um Salvador, não tem um Deus. Então aí vivemos de conformidade com a vida em pecado e tudo é normal, tudo é possível, nada é condenável. Efésios capítulo 4, 17 ao 19 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 19. Esse é o nosso texto básico. E o que nós vamos tirar aqui? Primeiro, o que significa a expressão "e no Senhor testifico"? O que Paulo está dizendo? O que Paulo quer dizer com esta expressão? Significa em nome do Senhor. Ou seja, Paulo está escrevendo debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele não está compartilhando ou escrevendo algo do seu próprio querer, do seu próprio coração, daquilo que ele achava. O que nós falamos hoje, a respeito do meu achômetro, não é isso. O que Paulo está dizendo é que ele está debaixo da autoridade do Senhor. E debaixo desta autoridade, aquilo que Deus está falando ao seu coração, ele está compartilhando com a igreja em Éfeso e com todos que creem em Cristo Jesus, buscando uma nova vida, uma nova roupagem, um novo estilo de vida para o seu caminhar. Segundo, e a expressão que não andeis como andam os gentios, o que significa? Paulo também está mostrando para nós que é claro que nem todos os pagãos são dissolutos, ou vivem longe, ou vivem em pecado, ou vivem para o pecado. Paulo está generalizando naturalmente para chamar a atenção de todos, para que não andeis como eles andam, debaixo do pecado, debaixo da vontade da carne, dos prazeres da carne, debaixo daquilo que o mundo dita. Então Paulo está chamando que nós não podemos andar como andam os gentios. Ele já havia dito isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e que é agradável. Então nós não podemos nos conformar com o viver e o andar deste mundo. E Paulo está chamando a igreja de Éfeso a esta visão. Ou seja, vocês não podem andar da maneira como eles andam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então nós temos que ter a consciência, e isso Paulo está chamando a atenção da igreja em Éfeso e a nossa atenção também, que nós não podemos andar em conformidade ou da maneira que andam os pecadores, os gentios, os ímpios, aqueles que vivem na prática do pecado e vivem para o pecado. Para os Efésios, o que caracterizava a vida gentílica? Paulo compartilha isso conosco e ele mostra para nós qual era o pensamento dos Efésios em relação ao viver pagão, ao viver de modo gentio e de como nós vivemos também hoje e como que as pessoas que vivem longe de Deus vivem da mesma maneira que os gentios viviam naquela época. Uma vida totalmente pagã, sem
conhecer a Deus e sem viver para Deus. Os efésios sabiam, por experiência própria, porque era o estilo de vida deles, o que era a vida gentílica. E tinham conhecimento de 4 coisas que caracterizavam esta vida pagã. Ou seja, no texto ele diz, primeiro, mente vazia. Segundo, vida separada de Deus. Terceiro, coração endurecido. Quarto, corpo entregue a toda sorte de impurezas. Então nós vamos ver isso aqui no texto e o que Paulo quer dizer em relação a isso para o nosso aprendizado, assim como ele estava orientando, aconselhando e ensinando a igreja em Éfeso. Primeiro, mente vazia, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios 4:17. Pensamentos fúteis, sem valor. Era o gasto de tempo, energia, raciocínio e inteligência em assuntos vazios de significado. Era manter a mente ocupada com as coisas pequenas, inúteis e insignificantes, que levava a vida a ser organizada em função de inutilidades e de coisas vãs. Como nós dizemos hoje, mente vazia, oficina do diabo. Então, é justamente isso que Paulo está falando. A mente vazia é gasto com tempo e energia de raciocínio inteligente de assuntos vazios que nada tem proveito, nem de edificação, nem de fortalecimento e nem de transformação de vida. Segundo, vida separada de Deus, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Efésios capítulo 4, verso 18. A vida separada de Deus é vida distante, é uma vida morta, é uma vida sem significado. O filho pródigo é um grande exemplo. Longe da casa do pai, não tinha limites, estava dominado pela ignorância e ilustra bem uma vida separada da presença de Deus. Ilustra bem uma vida alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que ele vivia. E isso fica bem claro no texto. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo na ignorância. Eu não preciso prestar contas para ninguém, não preciso dar satisfação para ninguém. Eu vou viver a minha vida da maneira que eu quero, da maneira que eu penso, de acordo com o que virá o amanhã. Não preciso me preocupar com o dia de amanhã. E assim ele vivia nessa ignorância. E é desta maneira que nós vivemos alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivemos, sem uma vida na presença de Deus, ou seja, uma vida separada de Deus. Terceiro, coração endurecido, obscurecido de entendimento pela dureza do seu coração. Efésios 4, verso 18. Dureza significa no original grego, que lembra uma palavra, uma pedra chamada poros, que era mais dura que o mármore. A ideia é que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, mas seu coração está tão duro pela sua constante desobediência, que cria uma casca impenetrável em seu coração, que impede o agir de Deus. Ou seja, um coração duro, coração de pedra, como Jesus conta na parábola do semeador. A semente cai, mas por ser de pedra, não entra, não aprofunda as raízes e acaba morrendo. Então não tem como ter vida e não tem como produzir vida ali, porque o seu coração está duro, cheio de si mesmo, cheio de arrogância. O Velho Testamento não fala do coração, mas fala da cerviz,
pessoas de cerviz dura, não conseguem levantar a cabeça para o autor e consumador da fé. Mas Paulo, ele diz um coração duro, um coração de pedra. Daí as advertências em Hebreus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus está dando um conselho para a gente, para que hoje, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não venhamos endurecer o nosso coração. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 15. Também, em Hebreus 4, do verso ao 7, diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns neles e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, versos 6 e 7. Então, a própria palavra de Deus nos adverte a estarmos atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, para que não venhamos endurecer o nosso coração, para que a palavra de Deus venha cair em nosso coração e produzir vida, produzir uma nova vida, uma nova roupagem. Então, coração endurecido. E por último, corpo entregue a toda sorte de impurezas, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. A palavra avidez significa um desejo ardente, imoderado, veemente, para fazer algo. Aqui o apóstolo diz que o desejo da vida pagã é para toda sorte de impureza. Ou seja, tudo aquilo que é depravado, o desejo da vida pagã. É um desejo de avidez, um desejo ardente, moderado, veemente, para fazer toda sorte de impureza. De fazer e de realizar, de verdadeiramente assim, se enlamear na lama do pecado. Esse é o desejo ávido de avidez. Note o ensino de Paulo. Primeiro, os pensamentos vazios. Depois veio alheios à vida de Deus, separados da vida com Deus. Em seguida, vem a dureza do coração. Cria-se uma casta até que finalmente tornam-se insensíveis e se entregam a toda sorte de impurezas, ou sejam mortos em seus delitos e pecados. A insensibilidade da alma, a insensibilidade de sentir misericórdia, de sentir amor, de sentir paz, de sentir alegria, de buscar coisas boas. Para ele tudo bem, tudo faz. Não consegue ver a dor do outro, não consegue sentir sofrimento algum, porque estão insensíveis com relação à vida espiritual. É isso que caracteriza a vida gentílica, uma vida insensível à presença de Deus, à vida com Deus, à presença do Espírito Santo, à vida no Espírito Santo e sem a presença de Cristo na sua vida. Toda a sua vida é insensível com relação às coisas de Deus. Então o que é que nós aprendemos, irmãos? O que éramos antes? A vida pagã. No Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, Paulo vem nos ensinar que nós não podemos andar como andam os pagãos, como andam os gentios, para
Os Efésios, o que caracteriza a vida gentílica é mente vazia, vida separada de Deus, coração endurecido, corpo entregue a toda sorte de impurezas. Essas 4 coisas aqui caracterizam uma sociedade sem a presença de Deus, sem a fé em Cristo Jesus. E que não seja esta a tua realidade, e que não seja esta a minha realidade, a nossa realidade. Que a nossa realidade possa ser a que nós vamos estudar amanhã, ou seja, o que somos depois de Cristo em nossa vida. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que possamos, Senhor Deus, deixar esta vida totalmente alheios à tua presença, com o coração endurecido, com o coração insensível, com o coração, ó Pai, que não sente o desejo de crer em Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Tira, Senhor, esse coração endurecido. Coloca um coração de carne, um coração que busca uma vida de pureza, de retidão, um coração que busca viver debaixo de uma fé viva em Cristo Jesus para termos uma edificação de uma nova vida. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Cura todos os enfermos físicos, espirituais, psicológicos, ó Pai. Cura, Senhor Deus, toda a insensibilidade da alma. Restaura, Senhor Deus, a família para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.